Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. Eternizada por gênios como Pelé, Ademir da Guia, Rivelino, Zico, entre vários outros nomes, a camisa 10 é uma das mais icônicas da história do futebol brasileiro. Até por isso, ser escolhido para usá-la sempre foi uma gigantesca responsabilidade, principalmente nos grandes clubes do nosso país. Com o aumento expressivo da chegada de jogadores estrangeiros ao nosso futebol nesses últimos anos, muitos deles, sejam por questões técnicas ou até mesmo por marketing, acabaram recebendo essa missão de ser o 10. Uma boa parte até se deu bem, porém alguns outros, por diversos motivos, não deixaram saudades no torcedor brasileiro. No vídeo de hoje, o Gol de Canela conta a história de alguns jogadores estrangeiros que foram infelizes usando a camisa 10 de renomados clubes aqui do Brasil. Confere só! Em fevereiro de 2005, no último dia de inscrições de jogadores no segundo turno do Campeonato Carioca, o Vasco da Gama surpreendeu a muitos ao anunciar um novo camisa 10 para a disputa do estadual, no caso, o meia português José Domingues, de 31 anos. Contratado para substituir o sérvio Petkovic, que pouco tempo antes havia deixado o clube para se aventurar no futebol árabe, Domingues chegou com status de estrela em São Januário. Rápido e muito habilidoso, tinha no currículo passagens expressivas pelo futebol inglês e alemão, além de algumas convocações esporádicas para a seleção principal de Portugal. Até por isso, foi visto na época como um bom nome para assumir a responsabilidade de vestir a 10 do Vasco. Porém, para a tristeza dos envolvidos, a passagem desse português aqui no Brasil foi para lá de decepcionante. Sofrendo as consequências de 3 operações nos joelhos, Domingues conseguiu entrar em campo pelo Vasco em apenas 11 ocasiões. E já em junho de 2005, após apenas 4 meses de sua chegada, foi dispensado pelo clube brasileiro. Curiosamente, 2 meses depois dessa dispensa, José Domingues anunciou sua aposentadoria dos gramados e desde então segue investindo na carreira de treinador. Hoje, com 49 anos, trabalha na comissão técnica do Apoel do Chipre. Ainda em 2005 foi a vez do Atlético Mineiro apostar em um gringo para assumir a sua camisa 10. Trazido em janeiro daquele ano junto ao Belgrano da 2ª Divisão Argentina, Prieto era na verdade uma grande aposta da diretoria do Atlético. Apesar de ter passagens pelas seleções de base da Argentina, ele ainda não havia mostrado todo o seu potencial como muitos esperavam. Logo, a sua chegada, pelo menos para boa parte da torcida, foi cercada de desconfiança. Apesar das boas aparições logo nos primeiros jogos, Prieto teve realmente uma passagem bem ruim pelo Galo. Em um pouco mais de 6 meses de clube, perdeu espaço e só conseguiu entrar em campo 13 vezes. Com o time em crise no Brasileirão, o que meses depois resultaria em uma queda para a 2ª divisão, o argentino acabou dispensado pela diretoria. Após essa passagem pelo Atlético Mineiro, Prieto virou um verdadeiro andarilho da bola. Passou pelo futebol da Tunísia, Austrália, Equador, Portugal e até do Iêmen, até encerrar a carreira em 2015. Ele hoje tem 42 anos e vem acumulando passagens como treinador por alguns times modestos lá da Argentina. Pulamos agora para agosto de 2008. Na busca de uma referência para o seu meio de campo, o Flamengo acertou a contratação do argentino Rubens Sambueza, de 24 anos. Ligado ao River Plate da Argentina, Sambueza era tratado como um atleta de muito talento. Canhoto e com passagens pelas seleções de base do seu país, era visto como um clássico camisa 10, e até por isso foi escolhido pela diretoria rubro-negra para usar o número, que estava vago após a saída de Renato Augusto para o futebol alemão. Porém, a falta de oportunidades contribuiu para que a passagem do argentino pelo Brasil fosse bem ruim. Entre agosto e dezembro de 2008, entrou em campo apenas 7 vezes e não marcou gol. Dessa forma, como estava emprestado pelo River, já no início de 2009, optou por encerrar o contrato com o Flamengo. Após sair do Brasil, Sambueza construiu praticamente toda a sua carreira no futebol mexicano, tanto que chegou a se naturalizar e até tentou uma vaga na seleção local. Mas, agora em 2023, no alto dos seus 39 anos, retornou à Argentina para defender o modesto Maipú, equipe de sua terra natal que disputa a 2ª Divisão Nacional.
De olho em seu centenário e na Libertadores de 2010, o Corinthians, em agosto de 2009, desembolsou aproximadamente 4 milhões de dólares para tirar do Huracan a jovem promessa Matias De Federico. Chamado de novo Messi pela imprensa do seu país, De Federico desembarcou no Brasil cercado de fama. Através de vários vídeos que eram passados quase diariamente em vários programas de TV, foi praticamente apresentado para a torcida corintiana como um meio-atacante extremamente habilidoso, com características únicas de um camisa 10. E como esse número estava vago no timão após a saída de Douglas para o futebol árabe, o argentino prontamente foi escolhido para assumir essa responsabilidade. Para a tristeza dos torcedores, De Federico nunca chegou perto de apresentar com a camisa do Corinthians todo o talento que se esperava. Entre 2009 e 2010 foram 38 jogos e 3 gols. O, entre aspas, novo Messi ainda ficou ligado ao Corinthians até 2013, mas nos últimos 2 anos de contrato foi emprestado para Independiente e Huracan. Depois foi mais um que virou um andarilho da bola. Jogou nos Emirados Árabes Unidos, Turquia, China, Índia, Equador, Arábia Saudita e Grécia, até anunciar a aposentadoria dos gramados em 2021, aos 31 anos. No início de 2014, mais uma vez o Flamengo voltou a apostar em um gringo para usar a sua lendária camisa 10. Após vencer as concorrências do Atlético Paranaense e da Fiorentina, da Itália, o clube anunciou em janeiro daquele ano a contratação do meia argentino Lucas Mugni, de 22 anos. Comprado do Colón da Argentina por um pouco mais de $1 milhão, Mugni era tratado como uma joia do futebol argentino na época. Bom na bola parada, ele havia se destacado nas últimas temporadas como um jogador de drible e de bastante qualidade no chamado último passe. Sendo assim, sua escolha como camisa 10 foi algo que gerou uma enorme expectativa positiva na torcida rubro-negra. Porém, bastou apenas alguns jogos como titular para Mugni ser alvo de duras críticas. Com atuações bem abaixo da média, foi aos poucos perdendo espaço no elenco, tanto que já ao longo da temporada de 2015 foi colocado para treinar em separado. Depois foi emprestado ao Newell's Old Boys e no início de 2017 encerrou o contrato com o clube em comum acordo. Lucas Mugni é o único dessa lista que recebeu uma espécie de segunda chance no futebol brasileiro. Em 2020, defendeu o Sport Recife, somando 38 jogos, 2 gols e 4 assistências. E agora em 2023, aos 31 anos, está no elenco do Bahia. No tricolor desde 2021, soma na equipe 88 jogos, 7 gols e 8 assistências. Na tentativa de reforçar o seu ataque, em fevereiro de 2016, o Botafogo foi até o Olímpia do Paraguai e tirou de lá o experiente atacante Juan Salgueiro. Uruguaio, Salgueiro tinha na época 32 anos e foi apontado por muitos como uma das principais contratações do Alvinegro naquele início de temporada, principalmente por ser um jogador de bastante bagagem internacional. Antes do Olímpia, ele tinha vestido as camisas de clubes como Danúbio, Real Múrcia, San Lorenzo, Estudiantes, LDU, entre outros. Mas, mesmo com todo esse prestígio, a vida do uruguaio aqui no futebol brasileiro não foi nada fácil. Inicialmente escalado com a camisa 10, atuando como uma espécie de meia-atacante, Salgueiro somou uma sequência de partidas ruins e já no segundo semestre de 2016 deixou até de ser relacionado para as partidas. Por isso, ao final da temporada, a diretoria do Botafogo optou por não renovar o contrato do jogador, encerrando assim uma das passagens mais apagadas de um uruguaio aqui no Brasil. Foram no total 26 jogos disputados, 1 gol e 1 assistência. Bastante prestigiado no Paraguai, graças ao sucesso com a camisa do Olímpia, Salgueiro tocou o restante de sua carreira lá no futebol local. Aposentado dos gramados desde 2021, ele hoje tem 40 anos e trabalha na comissão técnica do Fernando de la Mora, lá do Paraguai. Com a missão de substituir o meia Douglas, que havia sofrido uma grave lesão no joelho, em março de 2017, o meia-atacante argentino Gastón Fernández foi anunciado como novo reforço do Grêmio. Aos 33 anos, Fernández era na época um jogador com passagens por equipes renomadas, como Tigres, River Plate, San Lorenzo e Universidad de Chile. Entretanto, havia sido no Estudiantes, onde havia vivido a melhor fase na carreira. Jogando no meio de campo ou no ataque, em 3 passagens entre 2008 e 2015, ajudou na conquista de um campeonato argentino e de uma Libertadores.
Disposto então a repetir o sucesso e com um contrato de 2 anos assinado, o experiente argentino aceitou a responsabilidade de assumir a camisa 10 do Grêmio, justamente o número que era usado por Douglas, e prometeu corresponder à altura à ausência do companheiro lesionado. Todavia, para a surpresa de muitos, a relação do argentino com o clube gaúcho seria muito curta. Preterido por outros jogadores do setor ofensivo, como Bolanhos e Luan, Fernandes nem teve chances de mostrar o seu futebol no Grêmio. Durante os primeiros 6 meses de contrato, conseguiu entrar em campo apenas 13 vezes e, no geral, não marcou gol e deu 4 assistências. Acabou então procurando a diretoria gremista e pediu a sua rescisão contratual. Como ainda tinha um bom tempo de contrato, acabou cedido por empréstimo ao Estudiantes. Gastón Fernandes ainda ficou no clube argentino até 2020, quando encerrou a carreira. Ele hoje tem 39 anos. E para finalizar, bora falar de uma das piores passagens de um gringo no futebol brasileiro nos últimos anos. Em julho de 2018, logo após a Copa do Mundo da Rússia, o Santos anunciou a contratação do meia costarriquenho Bryan Ruiz, de 34 anos. Livre no mercado após uma passagem de 3 temporadas pelo Sporting de Portugal, Bryan chegou ao clube paulista como uma das principais contratações da temporada e, além de ganhar a camisa 10, recebeu a missão de ser a principal referência técnica na criação de jogadas. Mas, apenas alguns meses depois de sua chegada, o costarriquenho virou mais um peso na folha salarial do que um grande reforço. Até meados de 2020, foram só 14 jogos disputados e 2 assistências. Problemas físicos, a não adaptação ao futebol brasileiro e problemas internos com a diretoria do Santos foram os principais motivos para esse desempenho tão abaixo da média. Após deixar o Brasil em 2020, Bryan Ruiz voltou para Costa Rica e seguiu sua carreira no Alajuelense, seu clube de formação. Ele largou os gramados só agora, no começo de 2023. O agora ex-jogador tem 37 anos. Na sua opinião, qual desses jogadores foi mais injustiçado aqui no Brasil? Deixe aqui nos comentários. E não se esqueça, se gostou do vídeo e ainda não é inscrito, por favor se inscreva no Gol de Canela. Até mais!